mentiras, traição, narcisismo e vitimismo. Essas são as coisas que podem muito bem ser usadas como uma sinopse desse vídeo. E olha, vai por mim, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. No momento, enquanto eu escrevo o roteiro, eu ainda não tenho uma noção da dimensão ou tamanho que esse vídeo vai ter em questão de tempo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, esse aqui vai ser um dos vídeos mais trabalhosos do meu canal. O relacionamento de G-Pink e Loopy foi algo que, ao que tudo indica, a bolha que acompanhava uma das nossas protagonistas dessa história torcia e shippava os dois como um daqueles casais de internet que você encontra no Instagram. Só que mal sabiam eles que no off, esse sonho de romance dá mais pra um pesadelo bem ruim, uma tortura psicológica constante. Oi, eu sou o Pinheiro, seu Mano Pinhas, e eu tenho um canal de opinião e comentários. Ao público que me acompanha não estranha a intro diferente, é que eu sei que esse vídeo vai furar algumas bolhas, então eu tenho que vender meu peixe, né, rapaziada? O próximo pilar tem que mostrar à internet quem ele é. Mas beleza, referente a essa treta, sente-se ou deite-se em um lugar confortável e prepara a pipoca porque hoje a conversa vai ser longa. Mas eu garanto, vai ser interessante. Mas enfim galera, sem mais delongas, roda a intro aí. Beleza, tudo começou entre o final de 2024 e o comecinho de 2025. G-Pink, nome real, Giovanna. Um canal de opinião feminino que atualmente tem cerca de 20 mil inscritos e se encontra como uma página influente na comunidade de opinião. É o segundo maior canal de opinião feminino do Brasil, ficando atrás apenas da Carrie. Loopy, nome real, Luiz. Tem um canal de cortes de lives voltados exclusivamente ao streamer Super Xandão, que possui em torno de 17 mil inscritos, e atualmente é uma das páginas mais influentes da comunidade do Super Xandão. Nessa época, Loopy e G-Pink haviam oficializado que estavam bem mais próximos, ao ponto de chegarem a sair trocando mensagens nos comentários de seus vídeos e até mesmo sair de vez em quando. A partir daí, foi só uma questão de tempo para que oficializassem o relacionamento, e finalmente a internet pudesse shippar os dois como um daqueles casais de internet que vocês já estão ligados. Ao longo de 3 meses foi basicamente isso. Até que dia 30 de março eu recebi uma mensagem bem inesperada, eu diria. Giovanna pedindo para eu fazer um dos meus principais parceiros do canal a parar de fazer vídeos sobre ela. Marcinho Sem Censura. Nome real, Márcio. Um dos meus principais parceiros aqui do YouTube e que é um canal pequeno de 4 mil inscritos e que já possui uma rixa de longa data com alguns canais do YouTube porque ele não passa pano mesmo. Antes de continuarmos, temos que contextualizar duas coisas. A primeira é que G-Pink e Marcinho Sem Censura já tinham uma rixa de longa data. Um simplesmente nunca foi com a cara do outro. E dias antes de G-Pink mandar mensagem pra mim, o Márcio estava fazendo vários vídeos referentes a ela, sobre umas tretas aí. E como eu e o Márcio somos parceiros no YouTube, e eu provavelmente teria que me envolver no meio disso tudo caso a G fizesse algum vídeo resposta e sua comunidade viesse pra cima do Marcinho com tudo. A segunda é que G-Pink e eu já tivemos um caso no passado, mas pra galera que me acompanha ativamente, isso não é nenhum segredo, pois nas lives ela sempre interagia com o público e sempre falávamos claramente a nossa situação referente à nossa relação. Infelizmente nosso caso havia acabado e em respeito ao casal eu achei melhor não manter contato com a G, pois, convenhamos, é bem zoado ameaçar contra o cara e ainda manter contato com o ex. De qualquer forma, voltando ao dia da conversa, eu deixei bem claro que não sou alguém que pode parar o Márcio. Ele já é um homem adulto, então ele sabe o que faz, mas poderia ajudá-lo a fazer as pazes com o Márcio. E foi o que rolou. Depois de muito insistir para ambos os lados, eles finalmente fizeram as pazes e se resolveram. Mas Pinheiro, o que isso tem a ver com o caso do Loopy da G-Pink? Calma, já chego nessa parte. Continuando, em meio a tudo isso que estava acontecendo entre as pazes envolvendo o Marcinho e a G-Pink, eu finalmente fiquei sabendo do assunto central disso tudo. Giovanna me falava cada vez mais sobre sua relação envolvendo o Loopy, que ele era alguém narcisista, imaturo e traidor. E também que estava com saudades de mim, se arrependia pelo que tinha feito, se arrependia de ter me traído.
pra ficar com o Lupe. Sim, o relacionamento de contos de fadas da internet era fruto de uma traição. Como vocês já sabem, eu e a Giovanna já tivemos um caso sim, mas até então não disse o porquê disso ter acabado. Eu poderia entrar em detalhes aqui, mas acho que o vídeo já está longo demais para ficar entrando nesse tipo de assunto tão a fundo. Então vou resumir ao máximo para vocês não ficarem perdidos ou boiando nisso tudo. Eu e a Giovanna já tivemos um relacionamento à distância durante uns bons meses. Estava indo tudo bem ao longo dos dias. O problema foi o fatídico dia em que a notícia sobre a traição chegou a mim depois de uma longa conversa entre nós dois, no meio da noite da virada. Sim, o mesmo período em que o Lupe e a Giovanna ficaram. Oh meu Deus, as coisas, os pontos se ligando. Eu tô contando isso porque quero que vocês entendam pelo que eu passei nesses 3 meses, para que assim se questionem o motivo de eu ter ajudado ela apesar de tudo. Antes que vocês pensem em merda, não, eu e a Giovanna não estamos juntos. Eu apenas a perdoei o suficiente para mantê-la como uma amizade. Eu sei que para muitos eu fui otário de ter perdoado e até mesmo ter mantido a amizade, mas a real é que isso já não me afeta mais. Doeu bastante o que ela fez comigo, eu não vou mentir, mas eu sei que se eu ficar remoendo isso pro resto da minha vida e guardar esse ódio pra mim, só mostra que na verdade eu nunca superei. Apenas fiquei alimentando esse ódio ao longo dos dias e que com o tempo isso apenas se tornaria uma perda de tempo que não iria agregar em nada na minha vida. Eu realmente não espero que muitos de vocês entendam o meu ponto, mas o lance é que eu só dei o perdão a Giovanna por conta de ela ter sentido na pele o que causou a mim naquela fatídica virada de ano. Sim, senhoras e senhores, G-Pink havia tomado um belo par de chifres do Lupe. O karma veio com gosto. Sim, essas 4 páginas do roteiro foram apenas o contexto rápido da treta. Agora vamos para aquilo que importa. Por volta de março de 2025, Lupe entra em contato com uma amiga que, olha, tira as crianças da sala porque o negócio vai ficar quente aqui. Mas tá difícil mudar, sabendo que fico tendo, ereção por você. Vejo o vídeo dançando e fico de duro. Suas pernas me deixam doido. A vontade que tenho de fazer amor com você é grande. Faz com ela. E sabe qual o mais engraçado dessa história? Foi no mesmo período dessas mensagens que a G-Pink, ou melhor, a Giovanna estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Dores de cabeça com aquela treta com o Márcio que já falei aqui, depressão, um monte de outras coisas que qualquer pessoa estaria completamente pra baixo e precisando de alguém com quem contar. Enquanto isso, o Lupe tava lá com uma amiga dele falando como ele ficava de pipi duro por ela. Namorado do ano, senhoras e senhores, namorado do ano. Mas continuando, por ser homem, eu sou um ser que deixa a tensão tomar conta e agir por impulso. Eu te ajudo a terminar com ela? Fácil demais, não compensa. Sim, meu amigo, a culpa é completamente de você ser homem por você ficar de safadeza. Não é falta de caráter, maturidade, seriedade, compromisso, incompetência, infantilidade, falta de vergonha na cara. Não é nada disso. É pelo simples fato de você ter um pipi. Inclusive, um adendo àquela última mensagem dele se, entre aspas, arrependendo de ter feito o que fez. Porque esse mesmo showzinho vai se repetir várias vezes. Faz com ela. Poxa, sua mulher tá do teu lado. Ela é linda, incrível, tem um corpo bonito pra... Vou tentar mudar. Queria eu ter o corpo dela. Ela não merece essas coisas. Poxa vida, não, sim, eu tenho que mudar. Poxa, definitivamente não é a primeira vez que eu falo isso. Mas ainda assim eu continuo em um momento em que a mina que tá comigo tá lá sofrendo com um monte de problemas, precisando de suporte. Mas quem disse que eu ligo, não é mesmo? Eu só consigo pensar no meu butico peludo, então tanto faz o que tá acontecendo com ela. Próximo print. E você falou sobre eu? Pra ela? Não. Quando você fica de shorts apertado. Nossa. Porque eu lembro de você falando. Tô querendo terminar de vez com ela. Oxe, então termina. Eu, hein? Só se você terminar com o seu. Meu mozão tá na UPA. Eu queria tocar em você e você em mim melhor. Próximo print. Quem não gostaria de ter a chance de ter esse mulherão? Ué, não era tu que ia casar com a tua branquinha lá? Quem sabe, né? Já disse, terminaria com ela pra ficar contigo na hora. Próximo print. Esperando eu terminar o relacionamento pra ficar comigo? Lógico, posso confessar uma coisa? E promete não ficar bolada comigo? Diga, eu fico de duro vendo seus vídeos. Quem não fica, né? Mas pelo menos eu tô sendo sincero dizendo isso pra você. Próximo print. Lupe, oi. Como está o amor pela branquinha mais linda do mundo? Meu amor por ela não está 100%, mas por que a pergunta? Como está o relacionamento? Nada, só curiosidade. Entendi. E o seu relacionamento? De boa, normal. Quando tiver terminando o seu relacionamento, me conta, tá bom? Por quê?
Nada, só por curiosidade. Sempre dando em cima dela e com aquele mesmo papinho de eu vou melhorar, ela não merece isso. Eu amo ela. Rapaz, e é porque ama, imagina se odiar. Mas enfim, depois de um tempo desse joguinho do loop, uma hora ou outra a conta ia chegar. E sabe qual o mais engraçado disso? É que ele faz o possível para que ninguém nunca saiba da merda que ele fez. Há um ponto em que ele chega a jogar a culpa nas outras pessoas por expor as merdas que ele faz, se questionando por quê? Por que você faz isso? Não, que coisa sem necessidade, não é mesmo? Quer um exemplo disso? Temos aqui um print do Loop falando pra sua amiga, na qual ele fica de pipi duro, bloquear a G-Pink no Instagram, porque ele não quer que essas coisas vazem. Será que é porque até então você estava negando a todo custo pra própria Giovanna que você estava dando em cima de outra? Que atitude admirável, não é mesmo, senhoras e senhores? O cara manda um papinho de não, eu prometo que vou mudar. E na sequência mente pra ela com medo de assumir a própria merda. Será que esse é o homem no qual ele se referia lá no começo? Entrando no ponto de vista da Giovanna, a mesma receberia diversas mensagens e prints dessa amiga do Loop alertando-a que o cara não presta. Pelo amor de Deus, não é possível que tu vai acreditar numa baboseira dessa. Eu tenho as mensagens do dia que ele me mandou até o fim. Ele me adicionou no WhatsApp, conversou comigo, me mandou áudio e tudo mais. E tu vai acreditar que é fake? Que essa conta é fake? Não é fake, caramba. Ele quase fez o meu namoro acabar também. Tá ligado? Ele me manda fotos direto, um monte de coisa. De academia. Tu vai acreditar mesmo nisso? Eu te mando tudinho, do começo ao fim. Pra tu ver que não é fake. Mas tu quer acreditar que não é fake? Aí o problema não é meu. Enfim, vou tá bloqueando e é isso. Falou. Bom, apesar do que aconteceu e eu não tava com cabeça pra nada, mesmo assim eu insisti em call com ele pra poder resolver. A primeira call foi dia 30 de março, que foi quando eu recebi as prints da garota. Ele simplesmente ficou desesperado, falando que foi hackeado, depois ele saiu do grupo do Xandão fazendo maior drama, não queria mostrar a conta real dele do TikTok, tava mandando uma aleatória lá, e ele tava implorando pra eu bloquear a menina. E não, eu não caí no papinho dele, eu já sabia desde o início. Até porque eu sei quando ele tá escondendo alguma coisa. Quando eu falo o nome de uma menina, ele fala, tal menina? Eu não conheço tal menina, deixa eu ver se eu lembro de tal menina, e começa a enrolar. E no dia 31 de março, quando eu acabo de chegar da escola com a mente completamente cheia, simplesmente o namorado da garota vem me mandando mais print, e eu tive que ligar pra ele, né? Eu fiquei botando pressão, e ele simplesmente falou, desculpa, mas eu não vou perder a cabeça com isso, e simplesmente desligou na minha cara. Diz ele que eles se falavam fazia 13 dias, sendo que nos prints tava praticamente um mês. A gente foi call de novo pra poder tentar resolver isso de novo, e ele chorou na call e disse que queria terminar. E ele disse que se eu precisasse de alguma coisa era só procurar ele, e disse que ia estar na minha vida mesmo assim. Mas se eu fosse me abrir com ele, ele ia se vitimizar de novo e dar o castigo do silêncio de uma semana de novo. E tava até me privando de eu desabafar com os meus amigos, tava aparecendo até meu pai. E uma boa parte das vezes, ele só se preocupava com ele mesmo, e não se preocupava com como eu tava me sentindo, o que eu tava pensando, o que eu tava passando. Ele simplesmente foi narcisista, vitimista, fez abuso emocional, manipulador. E na conversa de hoje que eu tive com ele, dia 21 de abril, a mesma data que ele entrou em contato com o Pinheiro, eu simplesmente meti o louco e só falei a verdade na cara dele. Agora que nossa queridíssima G-Pink já sabe de tudo, vamos para o próximo episódio, no qual Loop e G-Pink havia chegado a um ponto final, entre muitas aspas, para o que ele fez. Sim, Loop e G-Pink haviam terminado, mas havia ali no meio dessa conversa uma mensagem bem curiosa e meio sem sentido. Eu, de cabeça quente, eu mantenho minha palavra, vou sempre estar na sua vida. Ok, de qualquer modo, um tempinho depois a Giovanna conta aos seus amigos o que havia acontecido, e simplesmente um deles mandou mensagem ao Loop cobrando mesmo pelo que havia feito. E adivinha o que o Loop fez? Explicou a situação pro seu amigo e admitiu a culpa pelo seu erro? Não, ele foi até o privado da Giovanna perguntar o porquê de ela ter dito pros outros o que ele havia feito, que ele havia traído ela. Moleque, a mina literalmente não pode desabafar com os amigos dela sobre o que aconteceu com ela e como ela tá se sentindo sobre isso. É um nível de narcisismo tão grande que, porra, pra falar a verdade, não é a primeira vez que ele é bem narcisista. Por algum motivo ele não quer que as pessoas saibam a cagada que ele fez, mas por que disso? Meu primeiro palpite foi por medo do julgamento, das pessoas dizendo que o que ele fez e o julgando por isso, e o quão longe ele estava disposto a ir com isso. Simples, ele seria capaz de manipular a mulher que ele traiu e feriu apenas para que ninguém soubesse, dizendo que ela
é culpada por simplesmente querer falar de seus sentimentos sobre o que aconteceu com ela. Sério, chegou a um ponto em que ele simplesmente falou pra Giovanna guardar esse sentimento pra ela e colocar isso nas mãos de Deus que ele resolve. Assim, eu sou um cara católico e tal, e eu tenho que dizer que o que ele fez foi bem FDP. Sério, o cara chegava a ficar com raiva dela por ela falar pros outros sobre isso, a manipulando e a culpando. Ele disse que ela não merecia ser traída, mas pelo visto ser manipulada e reprimida tá valendo. E lógico que a pobre coitada da Giovanna, no momento que ela tava completamente confusa e abalada psicologicamente, definitivamente não estava com cabeça pra processar esse tipo de informação, estava 100% propensa a seguir o que ele dizia. E olha, era o plano perfeito. Parabéns. O mais interessante é perceber que ele estava querendo se autopunir, se afastando dela por uma semana, sem deixá-la nem sequer falar com os amigos sobre isso, literalmente a deixando sozinha, obrigando-a a esquecer o que ele fez. Bora lá. A garota já estava emocionalmente e mentalmente estável e abalada, e a sua ideia brilhante é deixá-la sem amigos, sem família, porque ele não queria que a mãe dela soubesse, e muito menos o seu público. Eu sinceramente acho duas coisas aqui incríveis. A primeira é o fato de o Lupe ainda querer interferir na vida da Giovanna, mesmo depois de eles terem terminado. O mais engraçado é ele ter dito que ela era livre e tudo mais, mas no off ele manda uma dessas. E sempre que chegava ao ouvido dele que a Giovanna havia vazado algumas coisas, ou pelo menos desabafado com os amigos dela, ele chegava no privado dela e ficava se vitimizando, falando que ele não ficava bem com isso e tal, que não era pros outros saberem por causa disso e daquilo. Só que aquilo, isso aconteceu, não foi com você, foi com ela. Então tanto faz o que você sente, meu amigo. Isso é apenas consequências das ações que você teve. A garota literalmente não podia falar com os amigos dela sobre o que aconteceu com ela, porque ele não gostava. A segunda coisa que eu acho incrível é a extrema dificuldade que esse cara tem de se colocar no lugar da Giovanna. Sério, todas as vezes que ele reclamava com ela, era sempre sobre ele. Como ele não se sentia bem de falar disso, ele não estava bem com isso tudo, era sempre sobre ele, essa vitimização barata em cima de alguém que, lembrando, não estava mentalmente bem. E tudo isso para que ninguém soubesse, ele não estava bem. Nossa, que legal, né? Enquanto a Giovanna, seu filho da puta, você não pensa no porquê de ela ter falado isso com os amigos dela? Será que ela não estava mal pela merda que você fez? E ainda por cima privava, não deixava ela falar, não gostava que ela falasse disso com os outros, como se agora você ainda tivesse como interferir na vida dela? Caramba, não foi você mesma que disse que ela era uma mulher livre? Que isso? Liberdade contida é tipo prisão domiciliar? Calma, cara! Calma! Eu fico impressionado e puto com a habilidade que esse cara tem de ser um babaca. De qualquer modo, o mesmo chegou a entrar em contato comigo, porque ficou sabendo que eu estava fazendo um vídeo a respeito desse assunto. Como você sabe, eu sou um criador de conteúdo de humor, então não me abalo com Exposed. Poxa vida, que legal que seu conteúdo é de humor, mas me diz, no que isso vai mudar o seu Exposed? Sei lá, vai falar que era tudo ironia por acaso? Enfim, o mesmo disse que vai comentar no meu vídeo, então, por mim, tudo bem. Você vai ter um espacinho especial aqui nos comentários só pra você. Só não garanto que a resposta do público vai ser boa. Então, é aquilo. Comente por sua conta e risco. O lance é que esse cara foi o mais puro suco do narcisismo e manipulação. Eu sei que a Giovanna e você não desejam mais mal um pro outro, mas ainda assim o público acompanhava o relacionamento de vocês. Então, querendo ou não, eles têm o direito de saber, já que a mesma já estava fazendo vários posts na sua aba da comunidade que iria dar uma pausa da internet por não estar bem por problemas pessoais. E era nesse período que ele estava traindo ela, enquanto ela estava mal, depressiva ou até mesmo pensando em desistir. Então, pra você que é da comunidade dela e está assistindo esse vídeo e estava preocupado com ela na época, saiba que este ser tem uma boa parcela de culpa nisso tudo. Sinceramente, eu não tô aqui por vingança nem nada, mas sim pelo que eu suponho que seja justiça. A própria Giovanna nos deu as imagens por conta do medo do que o Lupe poderia fazer. Sim, essa garota tava com medo dele. Eu sei que isso vai furar muitas bolhas, e mesmo que digam que talvez eu não devesse me meter nisso, eu confesso que eu apenas me diverti acompanhando essa história toda. Sério, me senti acompanhando uma novela de camarote. Então, olha, foi uma experiência muito boa, eu não vou mentir. Foi entretenimento puro. Inclusive, um dos principais motivos que fizeram o Lupe ter raiva da Giovanna na época, por ela ter falado com os amigos dela, foi por ela ter, entre aspas, quebrado a confiança dele. E a confiança dela que você quebrou não uma, não duas, mas sim incontáveis vezes. Pra você isso não conta, né? É de um narcisismo e hipocrisia tão grande que nem mesmo se você vier aqui nos comentários se desculpar, não vai ser o suficiente.
Você machucou o coração de alguém e ainda usou e manipulou essa pessoa por benefício próprio. E acha que um simples pedido de desculpas vai resolver? Acha que falar pra pessoa esquecer vai curar a merda que você fez? Mas lógico, né, Lupinho, que depois desse vídeo a sua vida vai continuar normalmente, já que você é daquelas pessoas que se não olham pra um problema, ele não existe. Assim como foi com a Giovanna. Eu sinceramente sinto muito que a Giovanna tenha se relacionado com um cara merda como esse. Por mais que ela tenha feito algo bem cruel comigo, eu sinceramente não desejava nada de ruim a Giovanna, porque, olha, eu sei muito bem das merdas que ela passa ou já passou, então, sinceramente eu só queria que essa garota tivesse paz, apesar de tudo. Mas olha, eu realmente não esperava que ela fosse se relacionar com alguém que não sabe olhar pelo lado da outra pessoa, pensa mais em si mesmo, trai alguém quando a pessoa tá passando por momentos difíceis e não sabe lidar com as consequências dos próprios atos. É alguém imaturo pra própria idade, que definitivamente não está nem um pouco pronto pra entrar em um relacionamento sério, que sinceramente continue indo por esse seu caminho de só ficar com alguém por causa do sexo. É esse tipo de gente que você merece, que vai ter pro resto da sua vida se continuar indo por esse caminho. Mas eu realmente não acredito que eu tô tendo que dizer isso pra um homem adulto barbado. Mas fazer o que, né? Cada um escolhe crescer na hora que quiser. Bom, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sinceramente estou com muita raiva dessa pessoa que é o Lupe hoje em dia, mas ainda assim eu espero que esse ser melhore como pessoa e se torne alguém que vai fazer uma garota legal, feliz. Saindo um pouco do roteiro, eu particularmente não fazia nem ideia de que a Giovanna tava passando por isso tudo, e até então isso nem era da minha conta, então por mim tanto faz. Hoje em dia eu e a Giovanna temos uma boa relação um com o outro, não temos mais brigas nem nada. Eu até já perdoei ela pelas merdas que ela fez, porque como eu já disse, ela pagou pelo que ela fez sentindo aquilo na pele, ou até mesmo coisa pior. Eu realmente espero que ela tenha aprendido a lição e que o Lupe entenda a merda que ele fez e como é que ele vai fazer pra melhorar isso, e que ele só melhore como pessoa. E como eu já disse, o Lupe é um daqueles tipos de ser humano que se não olham pra um problema, então ele não existe, pelo menos na cabeça deles. Porque foi o que ele fez com a Giovanna. A Giovanna tava passando por dezenas de problemas e que até mesmo, se não me engano, a Giovanna já até mesmo chegou a falar que tentava desabafar com ele, mas não conseguia, porque ele não era um bom ouvinte, muito menos um bom conselheiro. Parecia até mesmo que ele não se importava de verdade. Então isso daí já é mais um reflexo do traço de narcisismo que esse cara tem. E que é aquilo, eu aposto todas as minhas fichas que aqui nos comentários ele só vai fazer um depoimento, ou até mesmo uma declaração bem merda, que não vai convencer ninguém. E que, olha, eu sinceramente só espero que esse cara suma da internet, porque é o melhor. Pelo menos se depender de mim, esse cara tá fora da internet. Chega. Eu não vou ficar perseguindo ele nem nada, porque, sinceramente, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho faculdade agora, tenho uma porrada de vídeo pra fazer. Então, não quero. Por mim, esse cara já saiu da internet, chega, acabou, amigão. Você durou o que tinha que durar e é isso. E sem contar que eu acho que a comunidade dele não vai ficar nem um pouquinho feliz se souber dessas merdas que ele fez. Até porque, se vocês não conhecem a comunidade do Super Xandão, eles são bem rígidos referente à conduta de um homem. Mas enfim, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se curtiu o vídeo. Por favor, me dá hypes pra que eu chegue nos top 100 dos mais hypados da semana. E eu finalmente saia da casa dos 7 mil inscritos e finalmente me torne uma página influente dos canais de opinião. Se inscreve caso tenha gostado do meu canal e queira continuar acompanhando. E é isso, gente. Eu sou o Pinheiro, seu Mano Pinhas. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou indo nessa. Fiquem com Deus. Tchau.